E aí, Titi na área, mais uma aula da arrancada, né? O que está por trás disso tudo é o destravar digital. E eu estou muito alegre de você estar aqui fazendo as tarefas, destravando o seu cérebro. E essa aula é sobre conteúdo. Tá aqui na sua frente alguém que ama conteúdo e que com facilidade destrava pessoas para soltarem conteúdos. Eu vou te explicar uma coisa. O conteúdo há 10 anos atrás, até 5 anos atrás, era algo poderosíssimo. Era algo que, meu Deus, quem tinha um conteúdo diferente era um rei. Hoje não tem isso mais. Mas se você não tiver um simples conteúdo, você também não é nada. Olha que contrassenso. Antigamente, quem tinha um conteúdo diferente era alguma coisa. Hoje tem que ter um conteúdo diferente. É diferente o momento, mas você precisa de ter um conteúdo. Pablo, eu não sei o que tirar de dentro de mim, eu não sei o que dizer. Aqui está a chave. Vou te passar algumas chaves sobre o conteúdo e o que você tem que fazer para aumentar esse repertório. Anota essa palavra, repertório. Se um músico for contratado para cantar, ele vai cantar as músicas dele, provavelmente. Se for um cara daqueles que fazem cover, ele tem que ter um repertório. O repertório é a quantidade de músicas que ele está bem ensaiado, que ele sabe cantar, que ele sabe tocar às vezes. E aí, quanto maior o repertório, mais vale esse cara. Então, por que você tem que ter repertório? O repertório é o tanto de conteúdo que você tem no estoque. Mas conteúdo que você tem no estoque tem que ter sido usado, tem que ser um conteúdo experimental, onde eu já usei e eu tirei histórias, fica muito mais fácil. As pessoas gostam de falar assim para mim, Pablo, como que você decora esse tanto de coisa? Você parece o Google. Não, eu uso. O que é a parada de parecer o Google? É porque eu uso e repito muito. Assim como existem pessoas que estão repetindo desde os 4 anos de idade para colocar uma medalha no peito, eu estou repetindo há, pelo menos, tá? Pelo menos uma década e meia, repetindo coisas sem parar. E óbvio, né, que não é repetindo as mesmas coisas, mas repetindo coisas que fazem sentido na fase que está fazendo sentido para mim. Presta atenção. Eu vou te explicar como é que você gera conteúdo, tá? Você pode gerar conteúdo através de imagem, você pode gerar conteúdo através de vídeo, você pode gerar conteúdo através de escrita, e múltiplas formas de fazer geração de conteúdo. Mas uma coisa impressionante que você vai pirar. Se você fizer, por exemplo, uma palestra de 1 hora, dá para virar 32 peças publicitárias. Quando eu aprendi isso, eu choquei. Se você entender o que é a raiz das coisas está no conteúdo, ou seja, no conteúdo que sai de dentro de você. Pablo, e como que eu faço para criar um conteúdo? A primeira coisa é, coloca aí, o conteúdo tem que ter uma espinha dorsal, uma direção. A espinha dorsal, ou no inglês chama-se backbone, a estrutura do corpo. O backbone é uma espinha dorsal, a espinha dorsal é o que segura o corpo humano. A perna é para sustentar a espinha e a gente se locomove em cima dela. Os braços é para ter conexão e movimento também. Mas aonde que está a parte estrutural, como se fosse um pilar de um prédio? A coluna, o backbone. Então tem que ter um backbone, anota assim, backbone. Esse backbone, ele tem que ter uma direção. Por exemplo, você quer falar de qual área? Então você escolhe a espinha dorsal daquela área. Se você for falar, por exemplo, de família, é um backbone pesado, porque pode falar muitas coisas. Por exemplo, você pode falar de casamento dentro de família, você pode falar de criação de filhos, você pode falar de finanças para a família, você pode falar de viagens para a família, você pode falar de um monte de coisa. Mas qual que é o backbone que está por trás? A família. Olha que interessante isso. O backbone é o estrutural por trás. Vou dar um exemplo. Você quer ensinar inteligência emocional para as pessoas. Dentro disso você pode falar de tudo que você quiser. Porque o backbone é a inteligência emocional. Pablo, eu quero falar sobre dinheiro. Qual que é o backbone? Então, o backbone é dinheiro. Eu quero falar de uma costela, que é investimento. Eu quero falar de uma outra coisa, investimento. O outro é alavancagem. O outro é renda passiva. O outro é como multiplicar dinheiro. É muita coisa. Porque as finanças, ele é um assunto que não é assim... Você não acha um cara só que consegue falar tudo sobre finanças. Por quê? Porque um cara às vezes não entende sobre investimento no nível, mas o outro cara consegue ver dinheiro no que está por trás do dinheiro, que é a prosperidade. Então veja só, se você achar o backbone, já está resolvido, é a estrutura. Achou a estrutura? Beleza, agora vamos para os passos. Eu vou abrir em árvores. A dica que eu te dou para gerar conteúdo é colocar em 5 passos tudo. Pablo, se eu quiser colocar 10 passos, muito pesado para você que está começando. Pablo, 7 passos, seria muito bom, mas ainda está muito. 5 passos é perfeito.
Aí você fala, posso colocar em 3? Pode colocar em 3, mas tente dividir. Tente não, você vai conseguir. Pegue aquilo que você for desenvolver e divida sempre em passos, em pilares. Porque se você dividir em pilares, fica mais fácil de você explicar. Pablo, o que mais tem que ter o conteúdo? Anota aí o terceiro, clarificação. Precisa ser claro o conteúdo. Anota o quarto, ponto em comum. Tem que ter ponto em comum para as pessoas falarem. E coloca aí, conteúdo. Você termina, a gente vai fechar essa fase. Ele precisa de uma coisa poderosa, o conteúdo precisa de uma história. Se não tiver uma história, as pessoas não tendem a querer ouvir. Se eu ficasse falando de conteúdo, sem essas coisas que eu estou te falando, sem um ponto em comum, sem uma história, sem nada disso que eu te falei nessa aula, seria terrível. Um stories que você produz é conteúdo, um feed, um vídeo no YouTube, uma escrita sua no Twitter, todas essas coisas são conteúdo. Um livro, um e-book, uma música, e são conteúdos, tá? Ninguém é sem conteúdo, todo mundo está produzindo algum tipo de conteúdo. A pergunta para você é, que conteúdo você está produzindo? O que eu fazia até 2016? Eu era um cara que ficava escrevendo na internet um monte de atrocidade, falando de política, falando não sei o quê, e gerava tanto conteúdo, mas eu estava brigando com as pessoas, então não adianta muita coisa, não dá retorno nem para você nem para os outros. Cria um monte de animosidade, inimizade, isso não dá retorno para ninguém. Agora, o que dá retorno? Se retire para estudar sobre isso, escreva um livro. Um dia eu ouvi um cara falando isso para mim. Se você está querendo falar mais de 20 minutos sobre um assunto, vai lá, se escreva um livro e traga para nós. Eu escrevi um livro de política, para você ter uma noção, sobre marxismo. E aí, o que é a parada? A parada é muito simples. Se você começar a colocar para fora, Paulo, mas eu preciso de mais conteúdo, anota aí. Gente nova, ideia nova. Que aí, se eu encontro isso em podcast, eu encontro isso em rodas novas, eu encontro isso em livros, eu encontro isso em filmes, em documentários. É óbvio, né? Que não é aquele filme de Hollywood que vai ficar enrolando a sua cabeça, mas é aquele filme que vai despertar coisas novas em você. Então, muito simples para você gerar conteúdo. Pablo, o meu conteúdo tem que ser a minha cara. No começo não vai aparecer com você. Eu quero que você sinta paz no que eu estou te falando. No começo o conteúdo não vai aparecer com você. É normal. No começo um monte de gente falava, ele parece o Tony Robbins, que ele parece não sei quem, que não parece não sei aonde. Meu amigo, não tô nem aí para esses caras. No começo as pessoas querem saber de onde que tá vindo isso. Tá vindo de dentro de você, mas parece mais os outros do que você, porque você não começou quando deveria, tá? Então o que você vai fazer? Você vai entrar aí nas tarefas. Hoje tem uma pesquisa para você clicar e você vai colocar uma coisa na sua cabeça. Essas 9 aulas, a gente está entrando na frequência para voltar as lives na pressão. Nós vamos voltar as lives na pressão e você vai ver o que vai acontecer. Sua cabeça já vai estar com outra adaptação à realidade que eu estou propondo para você. Você vai enxergar isso de forma diferente e você vai ter um gás que você nunca teve. E aí você vai partir para o destravar digital. Fechou? Clica aí, tem 2 coisas para você fazer. As tarefas e eu vou te desafiar a gerar um conteúdo. Você está desafiado a gerar um tipo de conteúdo. E se você puder, gere vários tipos de conteúdo, que isso vai te deixar muito, muito feliz. Você vai ficar assim, mano, esse negócio é massa. Quando você vê alguém mandar um direct pra você falando, você mudou minha vida com o que você falou, você fala, não fiz nada. Não, você mudou a vida da pessoa e ela começou a te falar. Mas também não fique com um grilo se uma pessoa falar assim, para de fazer isso aí, tá idiota. Não pare por isso, tá? E tem uma pesquisa, essa pesquisa eu quero que você preencha ela inteira, porque nessa pesquisa você vai conhecer, eu vou saber um pouco mais sobre você para te ajudar nesse destravar digital, tá? Tamo junto até depois do fim, chegou a hora de tocar o terror na terra, esse é o tsunami digital. Fechou? Bora destravar tudo, que essa geração, ela clama por ajuda e que bom que você veio e você faz parte dessa ajuda que almas estão clamando nessa geração. Um beijo no seu coração, tamo junto.